8 horas em ponto, acho que a gente pode dar início. Bem, muito boa noite a todos. Eu sou Pedro Guilherme Lima, sou acadêmico da Faculdade Metropolitana e vamos dar início agora a uma aula com o meu grande amigo, meu mentor, Dr. Danilo Quadros. Danilão, ok aí? Tudo ok. Vocês estão me ouvindo bem, né? Pronto. Sim. Isso. Beleza. Mestre, é contigo. Pode Beleza. começar. Beleza, galera. Boa noite. Primeiramente, agradecer o convite aí pela oportunidade de falar com vocês sobre lombalgia. Eu vou já iniciar aqui o compartilhamento da minha tela, meus slides. Tá. Se vocês não estiverem vendo, vocês falam aí, mas acho que deve estar tudo tranquilo, né? Lombalgia é um tema que essa aula eu já tinha, né? Eu não preparei para vocês, eu já tinha ela. Eu só dei essa aula uma vez. Me pediram certa vez em uma jornada para falar sobre o tema e eu me senti extremamente desafiado. Por quê? Porque eu acho que é um dos temas mais difíceis na prática clínica do médico, do neurocirurgião, do cirurgião de coluna e até do médico emergencista, assim, né? De ele sistematizar na cabeça como é que funcionam as lombalgias. E eu atendi em pronto-socorro depois que eu formei, dei alguns plantões. Eu vi lombalgia, vocês vão ver, eu vou falar, é uma das queixas de pronto-socorro mais comuns que existem. E mesmo durante a residência, eu vou te dizer assim, eu demorei muito, e eu acho que muitos neurocirurgiões, até colegas meus, assim, não têm sistematizado bem o tratamento das lombalgias, né? De forma que eu acho que são raríssimos os profissionais que sabem conduzir esse tema muito bem, né? Eu estou falando até de cirurgiões de coluna mesmo, né? Eu acho que se o cara ele não domina a propedêutica, se ele não domina a entrevista clínica, se ele não examina o paciente dele adequadamente, que é aquele clichê, né? Vocês estão aí na faculdade, vocês ouvem esse clichê o tempo todo, né? O médico de semiologia lá fala, você tem que examinar o seu paciente. Aí você fecha a cara e fica retardado aí, fala isso todo dia, eu já sei isso aí. Por quê? Porque é normal isso do estudante, eu sei como funciona a cabeça do estudante, né? O estudante, ele tem um ouvido seletivo, né? Ele ouve o que ele quer e ele acha que isso é mais uma baboseira, mas não é. Quanto mais maduro você fica, quanto mais você vê casos desafiadores, quanto mais doentes difíceis você vê, mais você aprende que é nessa minúcia é que você faz a grande diferença, né? Meus pacientes com lombalgia é um daqueles pacientes que eu falo assim que a boa relação médico-paciente define completamente o cuidado desse doente, né? Muitos chegam lá querendo uma cirurgia e você contraindica. Muitos lá chegam querendo não operar e você às vezes indica uma cirurgia. Muitos estão com a dor há 10, 15 anos e você não vai poder oferecer nenhum milagre para ele e ele está à espera de um milagre. Então, é isso que torna esse tema assim tão difícil. Espera aí que eu não estou conseguindo. Pronto, beleza. Então, assim, eu vou começar fazendo uma epidemiologia, eu não vou demorar muito, mas para vocês terem... Oi? Alguém me interrompeu, não? Tá. Então, só para vocês terem uma ideia, lombalgia é o segundo sintoma mais comum do pronto-socorro, né? Seja naquele pronto-socorro que vocês dão aí, do lado de Porto Velho, que é uma cidade, vamos dizer assim, uma cidade... Vamos dizer que tem uma cidade perto de Porto Velho que seja uma cidade industrial, e aí você vai dar o plantão lá e aí você é surpreendido com 50 atendimentos de lombalgia, porque os peão lá das fábricas, eles estão vindo buscar atestado muitas vezes para você. Seja muitas vezes que esse peão realmente está machucado e está com dor no lombar, né? Então, é muito comum. Então, todos vocês vão atender lombalgia. Então, eu que sugeri para o Pedro me chamou assim, não, fala lá de deformidade da coluna, um tema tal. Eu tenho uma aula de deformidade da coluna, deformidade degenerativa. É curioso, é um tema curioso, eu posso um dia apresentar para vocês, mas é muito específico, né?
Eu falei assim, vamos falar de lombalgia, porque é um tema que ele é um tema mais de topo, né? É interesse para todos, e com certeza é interessante esse tema e é importante para todos vocês que estão me ouvindo, 100%, a não ser que você não vai ser médico. Mas se você for médico, se for atender uma vez no pronto-socorro, esse tema aqui é muito importante. As duas coisas que você mais vai atender em sua vida é infecção de via aérea superior, IVAS, e lombalgia. Pronto, vai começar por aí. Então, 80% dos adultos sofrerão lombalgia, então você também vai, além de conduzir aqueles que vêm para o socorro, você vai ter que conduzir sua tia, sua avó, né, que vai ter dor, você mesmo vai ter dor, né, eu atendo direto colega com lombalgia, então muitos colegas vêm no meu consultório por causa de cervicalgia e lombalgia, muito comum. 1/3 terão ciática, para quem não está familiarizado com o termo, ciática é aquela dor que vai da lombar até o pé, né? Geralmente pela parte lateral da perna, que corresponde a um dermátomo. É uma dor que é em choque, intensa, forte, piora quando fica em pé, ela é bem clássica, e 1/3 dos pacientes terão ciática. O pico é em jovens, né? Então, dor lombar crônica tem maior prevalência nos pacientes mais velhos, mas a primeira dor lombar assim, grave que atinge a pessoa, aquela primeira ida ao pronto-socorro, é na 3ª, 4ª década de vida, né? Então, são os pacientes ali com de 30 a 50 anos, é onde está mais comum essa queixa, e é aqueles que vocês verão. E os fatores de risco são, assim, alguns deles são assim, questionáveis, mas eu botei assim, os principais, né, que é dirigir por muito tempo, sedentarismo, a ocupação, né, técnica de enfermagem. Nas técnicas de enfermagem, quando vocês forem para o hospital, elas vão sempre queixar de lombalgia, né? Por quê? Porque elas têm que ficar trocando os pacientes, né? É por isso que eu sempre ajudo a passar o paciente, velho. Até hoje eu sempre ajudo a passar o paciente. Você pensa assim, o cara neurocirurgião não pode... Não, eu aprendi isso na residência, cara. Você tem uma mão a mais ali, tem que ajudar a passar. Então, eu sempre ajudo a passar o paciente. Quando eu vou colher o líquido, eu não peço para deixar o paciente na posição, não. Eu vou lá, eu coloco na posição, né? O paciente, eu tiro da posição depois que eu colho o líquido. Então, por quê? Porque a técnica é a que mais sofre, né? Os pacientes são pesados, obesos, vai ter que dar banho no paciente, aquilo ali sobrecarrega muito a coluna. O tabagismo e esportes com torção do tronco, né? Futebol muito comum, futebol machuca muito. O pessoal fala muito de crossfit aí, mas não tem nada que machuque mais que futebol. Eu não estou falando nem só de lombalgia, né? Esportes de contato machucam muito. Então, o futebol é um esporte de contato com pouca proteção. Machuca demais. Membros inferiores, tronco, até mão quebra. Só que, assim, para doença degenerativa da coluna, que é um tema que muito comum e uma das causas principais de dor lombar, sem dúvida nenhuma, o fator genético é o mais importante. Então, quando você tem uma hérnia de disco, né? Me perguntam, será porque eu estou carregando peso? Será que é por causa disso? Será porque... Não, a maior probabilidade, eu diria assim, 90% é que você tem uma predisposição genética. A maioria das pessoas também tem algum caso na família também já de dor lombar, de hérnia de disco, algo do tipo. Então, a maioria, os fatores de risco que eu já falei, né, da história natural aí, da lombalgia, a maioria não é secundária a trauma, então a gente pensa assim que a maioria é secundária a trauma, mas não é. E algumas fontes bibliográficas falam que até 85% a gente não descobre a causa da lombalgia. A gente não tem assim, essa lombalgia é causada por isso, né? Principalmente nas agudas, né? Isso aí, na verdade, esse dado que eu estou dando é lombalgia aguda. Eu vou falar isso mais à frente. E esse aqui é talvez o ponto mais importante dessa aula, eu vou repetir isso aí umas 18 vezes durante a aula, é que a grande maioria das lombalgias agudas, elas melhoram em até 6 semanas, tá? Inclusive, isso aqui a gente usa esses 6 semanas, esse corte de 6 semanas do Sport Trial, que é um trial grande do lombar. Muito raramente levam a déficit neurológico, então a grande maioria não vai ter déficit neurológico, né? A déficit neurológico eu vou falar mais à frente, mas é a exceção. Então, como é que a gente previne, né? Se você falar assim, porra, Danilão, como é que eu posso prevenir a lombalgia? Parece que eu estou dando conselho de mãe para você, né? A mãe sempre fala, faça exercício físico, meu filho.
a mãe fala, mantenha o peso adequado, a mãe fala, não fume, né? A mãe fala, coma direitinho, a mãe fala, ó, a postura, meu filho, você está todo torto, fica direito. Então, parece conselho de mãe, eu gosto de lembrar assim, o que é que sua mãe falaria são a prevenção. Outras coisas que está aí, né, é você treinar força de core, é por isso que sempre que tem algum paciente com lombalgia, a gente manda muito fazer pilates, né? Por que pilates? Porque no pilates, a moça do pilates lá fica treinando core, assim, 80% do tempo, né? Quando eu mando você ir para academia, assim, eu sou fã de musculação. Eu mando os velhinhos tudo do meu consultório fazer musculação. Só que quando a gente manda musculação sem orientação, você vai lá, puxa um monte de peso, mas você não faz exercícios que fortalecem o core, né? Como muito abdominal, extensão de tronco. Vocês não fazem isso. Então, é por isso que o Pilates, às vezes, é o queridinho do cirurgião de coluna para o paciente fortalecer o core, né? E ter atenção na mecânica do levantamento, isso é meio, assim, parece também que desde a escola lá vocês aprendem isso, né? Você não pode carregar o peso desse jeito, carrega desse jeito, mantendo a coluna sempre levantada, né? Quem faz powerlifting, né, o levantamento de peso olímpico, sabe que a mecânica é adequada, né? Sempre coluna ereta, quem treina deadlift, quem treina agachamento, sabe como a mecânica deve ser feita e feita de forma adequada não tem problema nenhum, inclusive fazer esses levantamentos não tem forma nenhuma. Apesar de que eu contraindico esses levantamentos que eu tanto adoro, né? Quem me segue lá no Instagram já viu eu agachando com 200 quilos, 150 quilos, eu fazendo deadlift com 200 quilos, mas eu gosto, advogo muito a favor de levantamentos, esses levantamentos complexos, né? Supino, terra, desenvolvimento. No entanto, eu contraindico aos meus pacientes que já têm uma doença degenerativa importante na coluna. Eu mando fazer musculação, mas eu peço para não fazer, principalmente agachamento com peso e levantamento terra. Apesar de não ter uma evidência muito forte, eu acho que é um risco que eu não correria, né? Eu acho que força muito a carga axial sobre a coluna e força o disco, e eu não recomendo aos meus pacientes. Falando um pouco de anatomia da coluna, para vocês entenderem o que pode doer. Primeiro, assim, ó, quando a gente tem lombalgia, eu nem quis falar nessa aula para a aula não ficar muito grande, mas lombalgia é um diagnóstico diferencial que ele não se restringe à coluna, né? Então, assim, um dos principais diagnósticos diferenciais de lombalgia são causas intraabdominais, como, por exemplo, o cálculo renal, né? Quem já teve uma crise de cálculo renal sabe como muitas vezes pode confundir, né? Você tem uma dor lombar que vem para cá para frente. Sendo que na coluna a gente pode ter uma dor exatamente semelhante à do cálculo renal, por exemplo, uma dor lombar que comprima um nervo em um dermato mais alto, como um L1, T12, pode causar uma dor muito parecida com a dor do cálculo renal. Outras patologias intraabdominais muitas vezes dão dor lombar, né? Uma pielonefrite pode dar também, e às vezes outras patologias intraabdominais com dor referida na lombar. Então, a dor lombar, ela não só vem da coluna. Apesar disso, isso é uma coisa de propedêutica básica, eu não vou ficar me atendo a essas outras coisas. Quando vocês chamam um neurocirurgião para falar de dor lombar, a gente vai falar das causas osteoarticulares, né, da dor lombar, né? E, na minha opinião, é a parte que ensinam pior. É por isso que é o foco dessa aula, que eu quero trazer uma noção boa, inicial, de lombalgia para vocês. Porque, infelizmente, isso aqui não é dado de maneira direita. Agora, assim, o que dói aqui, Danilão? Rapaz, quase tudo dói, viu? Então, todos esses ligamentos podem causar dor. Aqui, eu botei essa foto aqui, justamente porque ele mostra que o ânulo do disco, ele é todo inervado. Então, você pode ter uma fissura do disco, sem hérnia de disco, e causar dor. Eu estou com uma paciente agora, ela vai voltar agora amanhã para mim. Voltou, ela disse que ela teve uma crise de dor lombar, ela já tinha tido dor lombar, estava com uma dorzinha, e aí ela travou a dor, que disse que ela não conseguia nem se levantar, né? Ficou funcionalmente tetraplégica, não é paraplégica não, tetraplégica. Ela não conseguia fazer nada, velho, assim, ela ficou acamada, não conseguiam levar ela nem no carro sentada para o pronto-socorro, ela ficou ereta e não conseguia se movimentar. Diz ela que é a pior dor da vida dela. Eu fiz uma ressonância dela
E a única coisa que ela tem, ela não tem uma hérnia de disco comprimido nele. Ela não tem nada. A única coisa que tem é um disco que sofreu uma fissura. Tá lá, perdeu o núcleo pulposo, tá preto e fissurado. E é só isso. E isso causa uma dor absurda. Então, mas não só isso, né? Os ligamentos interespinhosos podem causar dor, as cápsulas articulares podem causar dor, a própria articulação com artrite pode causar dor, os ligamentos anterior, o amarelo, o longitudinalmente posterior, o longitudinal anterior podem causar dor. Então, o músculo pode causar dor também. Então, assim, perceba que qualquer estrutura osteoarticular ali pode causar dor, né? E é por isso que 85% das dores lombares agudas a gente não sabe exatamente a causa. Porque muitas vezes você não consegue dizer de onde está vindo essa dor aguda agora, né? Qualquer uma dessas estruturas pode ter sofrido um dano, uma injúria, um músculo pode ter distendido, do mesmo jeito que às vezes a gente lesa um músculo na perna jogando bola, a gente pode lesar um músculo paravertebral e está causando dor. Então, a causa de dor, ela é de... Todas essas estruturas podem causar dor. Da anatomia aqui, eu vou só chamar a atenção para algumas coisas que vocês vão ver eu falando na aula, né? Isso aqui é o forame intervertebral. É aqui que sai a raiz, ó. A raiz sai por aqui. E eu vou mostrar isso. Gravem essa foto também da coluna sagital, com os forames aqui, tá vendo? Porque eu vou mostrar algumas ressonâncias para vocês, para a gente falar. Então, aqui está o corpo vertebral, o pedículo vertebral, né? Uma parte muito importante para o neurocirurgião. O espinhoso, o transverso e aqui a faceta articular. A faceta articular também é muito importante, porque a faceta articular são as articulações da coluna. Então, do mesmo jeito que você pega um paciente com osteoartrite do joelho, você pega um paciente com osteoartrite do quadril, você pega um paciente com osteoartrite ou osteoartrose, né, do cotovelo, essas articulações aqui, que são as facetas articulares, elas também sofrem um processo degenerativo articular relacionado com a idade, né? E elas ficam hipertrofiadas, elas podem comprimir o nervo aqui. Então, estou chamando a atenção porque eu vou mostrar algumas ressonâncias mais à frente para vocês. Isso aqui é um ciclo de como acontece a deformidade degenerativa do adulto, né? Como é que o paciente adulto vai fazendo com que a coluna sofra dano degenerativo até chegar ao ponto de ter uma escoliose degenerativa, uma estenose gravíssima dentro do canal lombar, um disco com múltiplos discos extremamente degenerados, né? Aqui é um exemplo, né, de um disco normal e um disco degenerado do lado direito. Como é que acontece isso, né? É uma série de fatores que é como se fosse uma bola de neve. Algumas alterações vão acontecendo e aí mais alterações vão acontecendo, né? Então, aqui, por exemplo, você aumenta a pressão axial no corpo vertebral. O corpo vertebral, o disco sofre uma degeneração. O disco, ele perde a altura. Quando você perde a altura, o corpo chega um pouquinho mais para frente, só que você compensa isso aumentando a força da musculatura. Então, a musculatura aumenta a força e manda você para trás. Só que isso aumenta ainda a compressão axial e aí perde mais altura do disco. Para essa sobrecarga que faz nos elementos posteriores, para você fazer com que a coluna continue reta, vai fazendo as facetas articulares sofrer mais sobrecarga, e isso vai fazendo mais artrite dos elementos posteriores. Então, é meio que um ciclo, uma bola de neve, né? O disco degenera, perde a altura, aí você joga o corpo para trás, só que isso aumenta a força, a sobrecarga nas facetas e piora a artrite da faceta, e aí vai seguindo como se fosse um dano contínuo. Aqui é um slide que eu mostrei algumas patologias, né, que podem causar, né? Uma delas é a espondilólise, é uma doença à parte, que eu não vou falar agora, mas é uma causa de dor lombar, é uma fratura da pars, né? A espondilolistese por espondilólise ou por outra é outra causa, mas o que eu quis mostrar nesse slide aqui é uma hérnia de disco, né? Então, o disco, ele tem uma cápsula fibrosa, que é a cápsula fibrosa dela, né? Do disco, o ano fibroso, e ele tem um núcleo pulposo. O núcleo pulposo é uma parte hidratada do disco. Quando o disco acontece uma fissura dele aqui, você pode ter uma dor lombar aguda,
mas esse núcleo pulposo ele vai para o abdômen, vai para outra parte e pronto. Você nem tem noção que ele atrapalhou nada. Às vezes nem tem a dor lombar e ele também pode fissurar e sair, você nem tem muita dor lombar. No entanto, quando essa fissura acontece para trás, o núcleo ele pode comprimir o nervo que sai entre as vértebras. E é isso que causa a ciática, que a gente citou. Aqui é um exemplo na ressonância, para vocês mostrarem para você como é uma hernia de disco na ressonância, Danilo. É esse preto aqui, ó. Então, é exatamente a imagem que vocês têm aqui, ó. Uma hérnia de disco comprimindo o nervo aqui, ó. E aqui esse preto aqui é a hernia de disco. Isso aqui é uma coisa interessante, né? É muito interessante isso aqui para o residente de neurocirurgia. Para vocês também pode ser só a nível de interesse mesmo, assim. Como é uma liga de neurocirurgia e neurologia, é importante para vocês, tá? Saber isso aqui. Mas se for para o aluno em geral aqui, é uma coisa mais específica, mas é interessante. Ó, a raiz que sai entre L4 e L5, então aqui é o disco L4 e L5. A raiz que sai entre o disco L4 e L5, ela sai por aqui, ó, embaixo do pedículo. Então ela está acima do disco. A maioria das hérnias de disco são como essa aqui, ó. É uma hérnia paramediana. Tá vendo aqui a hérnia? Eu estou circulando aqui com o meu mouse. Se vocês não estiverem vendo meu mouse, vocês falam, mas acho que vocês estão vendo. Deixa eu pegar só uma caneta aqui. Então pronto, ó. A maioria das hérnias de disco, elas são assim, ó. Uma hérnia paramediana, tá? Mas existem outro tipo de hérnia de disco, que é essa aqui, ó. É uma hérnia foraminal. Isso é muito importante. Então, aqui, vamos dizer que aqui é L4, L5. É L4, L5 aqui, né? Essa hérnia aqui, ela não comprime a raiz de L4, que é a raiz que sai aqui, ó. Por quê? Porque a raiz de L4, ela saiu antes da hérnia. A hérnia é esse azul, ó. Então a hérnia mais comum, que é essa aqui, a centromediana, ou a paramediana, ela comprime a raiz de L5, que é a raiz, na verdade, que desce, que vai sair no forame de baixo. Então, as hérnias mais comuns, no nível, elas comprimem a raiz do nível inferior. Então, entre L4 e L5, a hérnia geralmente comprime L5, a não ser que ela seja uma hérnia foraminal. Porque a hérnia foraminal, ela está aqui, ó. Aí ela comprime a raiz que sai no mesmo nível, como está aqui, ó. Então é interessante isso aí. Isso aí é questão de prova de neurocirurgia, ou residente de neurocirurgia. Ninguém me explicava essa merda direito na residência, então eu tive que errar a prova do R1, a prova do R2, a prova do R3, aí no R4, que alguém parou no centro cirúrgico, me mostrou uma foto direito, que eu fui entender. Então aqui é a mesma coisa, né? Mesma coisa mostrando, né? A hérnia paracentral, L4, L5, comprime a raiz de L5. E a raiz foraminal, L4, L5, comprime a raiz de L4. Aqui é um corte sagital, ó, que a gente consegue ver a raiz. Então, a raiz é esse pretinho aqui, ó. Isso também não me ensinaram. Né? No T2, você vê onde é que sai a raiz. E o forame, ele tem um formato de 8, ó. Tem um formato assim, mais ou menos de 8, ó. Ele tem uma parte inferior. A raiz, ela sai na parte superior do forame. Quando o disco vai ficando degenerado, ó, o disco vem para cá, a faceta vai ficando hipertrofiada, a faceta vem para cá, o que acontece? O forame vai ficando apertado. O forame vai ficando apertado e vai apertando cada vez mais a raiz aqui dentro. Esse aqui está bem apertado, está quase preto aqui, ó, o forame. Quando você olha aqui, ó, a raiz está aqui, mas está bem apertada. E tem uma hipertrofia facetária também. Ó. A faceta está apertando o forame. Esse aqui é um nível normal para comparação. Olha como é um nível normal no corte axial. Esses pontinhos aqui são as raízes descendentes, tá vendo? Vários pontinhos. Essa aqui é a raiz que vai sair logo embaixo. Então, se esse nível for L4, L5, essa aqui é a raiz de L4, a raiz de L5 é essa. Tá? Essa logo lateral aqui, que ela já vai sair daqui a pouco. E isso aqui é o forame. Essa abertura aqui, esse canal aqui é o forame. É a raiz sai aqui no forame. Então, esse aqui é um normal e aqui no apertado. Esse aqui está apertado, não muito apertado central, mas bastante apertado foraminal. Esse músculo aqui é o filé mignon, que vocês comem no almoço, né? É o psoas, é o filé mignon. Aqui tem a artéria aorta e a veia
a ver aqui, tá? E aqui são músculos paravertebrais. E aqui são os músculos paravertebrais posteriores, né? Que todos eles podem causar dor também, né? Então, aqui se aqui é o filé mignon, aqui é o quê? É um T-bone, né? Quem já comeu T-bone sabe isso aqui que eu tô falando. Aqui é o processo transverso, então aqui é filé mignon, aqui é o contrafilé. Aqui, mostrando o sagital e o axial, né? Ó, aqui a raiz do lado de lá tá ok, e a raiz do lado de cá tá comprimida. Aqui é um T1, corte T1. T2, eu prefiro olhar sempre no T2, mas aqui nesse artigo, no caso, eles botaram T1. Tem uma hérnia de disco aqui, ó. A hérnia, ela saiu e ela tá com a migração caudal, tá vendo? E quando você vê o corte axial, você vê isso aqui, ó. Sempre você tem que ver o corte axial e o corte sagital, entendeu? Quando vocês verem, se vocês prestarem atenção nisso aqui, pô, vocês já estão melhor que muito R1 de R2 de neurocirurgião no serviço de vocês, quando vocês forem ver. Pega o T2 sagital e o T2 axial e olha, né? Olha lá, olha, correlaciona nível por nível e procura isso aqui, ó. Como é que eu sei que eu estou no nível do disco? O nível do disco ele é preto ou preto com um branco no meio, que é o núcleo pulposo. Tá? E aqui é o normal, de novo, só para comparação. Aqui é uma hérnia foraminal, né, comprimindo o forame aqui, ó, que eu quis mostrar o forame como é, a raiz, e aqui uma hérnia foraminal comprimindo o forame. Então essa raiz aqui pode causar isso aqui, causa muita dor, tá? Muita dor. Então, ó, um dos pontos mais importantes é isso aqui, ó, da anamnese. É a gente saber se a dor ela é aguda, subaguda ou crônica. Mais precisamente, se ela é aguda ou se ela é crônica, tá? Então, a crônica é que demora mais de 3 meses. E a aguda, você não precisa nem gravar, que é menos de um mês. Isso aí dificilmente vai ser cobrado. Mas a aguda é a que não é crônica. Grava assim. Tem esse termo subagudo, mas o que você tem que diferenciar é se é uma dor aguda ou não. Por quê? Porque vai mudar completamente sua conduta. Dor crônica é uma das coisas mais difíceis de ser tratada. É uma especialidade, pra você entender. Não é uma doença, é uma especialidade médica. A especialidade dor, no fim das contas, trata dor crônica. Então, o cara faz uma residência médica a mais, depois de já ser neurologista, neurocirurgião ou anestesista, para tratar esses doentes. Então, assim, e olha, eu ainda lhe digo mais, é uma das especialidades mais desafiadoras que existem, porque esses pacientes, eles são extremamente complexos, tá? Dor crônica entra milhões de coisas, entra neuro, entra anestésio, entra... Você tem que dominar a farmacologia, você tem que dominar a psiquiatria, tem que dominar a psicologia. O tratamento é complexo, é multidisciplinar, você precisa de fisiatra, psiquiatra, isso aí lá na USP a gente tinha isso, um serviço lá de dor lombalgia que era assim. Tinha um hipnólogo, tinha acupuntura, um acupunturista, tinha dentista, tinha, sei lá, umas 15 especialidades, bicho. É muito complexo você tratar esses pacientes. E aí você tem que aquele clássico de dor, né? Você tem que descrever qual é a característica da dor, para onde a dor, como ela piora, o que é que melhora a dor. Na lombalgia é muito importante você saber se a dor piora com ele sentado, deitado ou em pé. E se em pé ela piora, depois se ele fica muito tempo em pé, ou se ela piora quando ele caminha, tá? Se ele caminha e ela dói, melhora se ele parar em pé ou melhora só se ele sentar? Isso é muito importante. É assim que diferencia, por exemplo, a claudicação neurogênica da claudicação arterial, que é um diagnóstico diferencial, né? O paciente com claudicação arterial, o que é que ele tem? Ele tem uma artéria ocluída na perna. Então ele fala, doutor, minha dor surge na perna quando eu caminho. Então, ele começa a caminhar, a artéria está ocluída, aí ele começa a produzir ácido lático ali, não chega oxigênio suficiente, aumenta a anaerobiose, mais ácido lático, a dor dele começa a piorar, ele tem que parar. Só que se ele parar em pé, ela melhora também. Já o paciente tem claudicação neurogênica, o que acontece? Quando ele fica na posição em pé, ele estica, o canal lombar que está apertado aperta mais ainda, por causa da posição em pé, né? E aí ele começa a doer. E aí, para melhorar, não adianta ele ficar em pé parado, ele tem que sentar. Isso é um diagnóstico diferencial clássico. Você tem que saber para onde a dor irradia, né? Isso é clássico. Se tem déficit neurológico,
e os antecedentes. E essa anamnese sua, e eu trouxe, vai ter que incluir todos os pontos de uma investigação de dor que vocês aprendem lá em propedêutica, obviamente. Mas eu trouxe principalmente esses aqui, porque esses aqui pesquisam os red flags, que eu vou falar agora. O que é um red flag do lombar? Isso aqui é muito interessante, porque vocês têm que aprender red flag de quase tudo. É assim que é o raciocínio do paciente, do paciente não, do médico no pronto-socorro. No pronto-socorro, você vai ver lombalgia, 10 lombalgias por dia, todo dia. No pronto-socorro, você vai ver 10 cefaleias todos os dias. No pronto-socorro, você vai ver 10 queixas de dispneia todo dia. No pronto-socorro, você vai ver 10 pacientes com febre todos os dias. Então, como é que eu sei que o paciente é grave ou não? Red flag, tá? Então, o paciente tem uma cefaleia, né? Como é que eu sei que é uma cefaleia que eu posso dar um remédio aqui e mandar para casa? Ou dar o atestado que ele tanto quer e mandar para casa? Ou é uma cefaleia que eu preciso fazer uma tomografia de crânio? Red flag. Não vou entrar aqui nos red flags de cefaleia, senão a aula ganha horas. Como é que eu vou saber se essa febre aqui é uma sepse grave, choque séptico, ou se é uma febre de uma infecção viral de vias aéreas superiores? Red flag. Lombalgia é a mesma coisa. Então, quais são os red flags da lombalgia, né? Se o cara teve um trauma, então ele teve um acidente de moto e está com dor lombar, aí você tem que investigar. Você tem que fazer uma tomografia nesse caso, porque pode ser uma fratura de coluna. Então, a lombalgia, 90% das lombalgias que vão chegar para vocês vão dar analgésico, não vão fazer nenhum exame de imagem e vai liberar o cara. E quais são essas? As que não têm esses red flags, tá? Se o paciente tem uma perda de peso inexplicada, se tem déficit neurológico, então tem que fazer exame neurológico. Se é uma dor de coluna nova, que ele nunca teve e começou agora, depois de 50 anos. Por quê? Porque você pensa em causas neoplásicas. Se o cara teve febre, se o cara usa esteroide, então, esteroide que eu falo, corticoide, né? O cara usa corticoide. Drogas intravenosas é muito raro no Brasil, né? Muito raro. Mas espondilodicite, que é infecção de vértebra, é muito comum nos Estados Unidos, porque eles usam muita droga injetável. Heroína, fentanil injetável, morfina injetável. Então, como eles usam muito, lá eu acompanhei o meu chefe lá em Chicago, eu vi muito espondilodicite, por causa de uso de drogas intravenosas. E, por último, se o paciente tem história de câncer. Ele botou aí tunafish é atum, né? Mas eu não gosto desses mnemônicos sem pé nem cabeça, não. Mas é só para ilustrar quais são os red flags. E eu vou falar rapidamente aqui sobre síndrome de cauda-equina, né? Quando a hérnia é muito volumosa, ela pode comprimir todo o canal vertebral, comprimir os nervos e causar fraqueza dos membros inferiores, retenção urinária, hipoestesia em célula, né? Hipoestesia do períneo. E isso aqui é uma emergência médica, tá? É por isso que déficit neurológico já é um red flag. Teve déficit neurológico, red flag. Então, se a urina está ok, sempre deve ser perguntada. E sempre deve ser examinado o doente e perguntar se ele está sentindo. Você está sentindo a vagina, você está sentindo o saco escrotal, né? Você está sentindo quando você faz xixi, você está conseguindo urinar. Isso é importante estar lá na sua anamnese. E o exame neurológico, assim, para não demorar mais, ele é imprescindível, né? Que você faça o exame neurológico. Para você ter, só para ilustrar, né? Coluna, as pessoas às vezes me perguntam assim, Danilão, por que você fez cirurgia de coluna, né? E tem uma parte mercadológica que eu sempre falo lá no 7º ano, porque é interessante, né? Porque as doenças da coluna, como a lombalgia, por exemplo, que eu estou falando aqui, que é a segunda causa mais comum de ir no pronto-socorro, ela traz um volume grande para o cirurgião de coluna. Isso é interessante, principalmente quando você está começando a sua carreira. Isso é um ponto. Só que o ponto, eu nunca faria coluna se eu não gostasse, né? E o que faz eu gostar de coluna? Qual é a parte que eu mais gosto?
E aí entra muito daquela parte que eu sempre falo lá no 7º ano, né, do cara ser um clínico cirurgião. Na neurocirurgia, quando eu estava lá na residência, no R1, R2, R3, chegava um tumor cerebral, eu pegava a chapa, ia lá, fazia um exame neurológico com mequetrefe, levanta o seu braço, dá um sorriso, pronto. Sabe que dia é hoje? Você sabe onde você está? Pronto. Já o exame físico já estava feito, tinha 50 fichas para atender, bilhões de coisas para fazer. Eu ia correndo lá já fazia a prescrição, porque eu já sabia como é a prescrição de tumor. As pressões são sempre as mesmas, tirando alguns detalhes. Então, a gente dava dexametasona no paciente, omeprazol. Alguns, se teve crise, a gente dava fenitoína. A gente botava enoxaparina, fazia uma tomografia com contraste, pedia uma ressonância. Pronto, eu já sabia tudo que eu tinha que fazer. Chegou o paciente com tumor, olhei a chapa, fiz o exame, já colocava lá no prontuário tudo certinho, porque eu já sabia o que tinha que ser feito, né? Quando eu chegava lá para discutir com meu R+, já dava conduta que era a mesma que eu já tinha feito. Porque vai operar, mas vai operar na rotina. Ou então, se for urgência, vai operar de urgência, mas raramente era. Quando chega um aneurisma cerebral, a mesma coisa. Eu olhava, fazia um angiotomo, viu o aneurisma, botava lá, fazia a prescrição padrão de hemorragia subaracnoide, se o paciente tiver rebaixado, entubava, pegava um central, mas era tudo no padrão. Aí, quando eu pegava uma coluna, às vezes chegava uma coluna meia-noite, fui examinar o cara meia-noite. Eu fazia um exame mequetrefe e ia discutir com o R+. O R+, não. Esse exame não está certo, não. Volte lá, colhe a história de novo, examine de novo. Aí eu descia. Colhia a história de novo, examinava mequetrefe de novo, voltava. Ó, rapaz, tá errado. Alguma coisa não tá batendo. Vai, examine direito agora. Vai. Até que eu percebi que eu gastava mais tempo quando eu não fazia um exame decente. Então, quando chegava um paciente com coluna, eu pegava uma agulhinha, pegava um algodão, pegava o martelinho do meu colega neurologista que ficava no pronto-socorro, pegava os instrumentos dele logo tudo, colhia uma história pelo menos decente, assim, eu estava corrido, óbvio, mas eu colhia uma história decente, pelo menos uns 10, 15 minutos de história, fazia um exame padrão, 10 minutos ali, rápido, dinâmico, mais padrão, para poder discutir o caso. Porque coluna é extremamente clínico. Se você não fizer uma anamnese, a ressonância não diz nada. A ressonância, tirando uma hérnia dessa aqui, com caldequina, assim, clássica, o resto não diz nada a ressonância. É comum, né? Você está lá parado na emergência e aí chega para você, Danilão, olha essa ressonância aqui de minha tia. Aí eu olho assim, tá bom, mas assim, eu vou ter que ver sua tia, né? Porque isso aqui, sem sua tia, não serve para nada. Podia ser a minha ressonância, podia ser a ressonância da minha tia, não da sua tia. Não adianta de nada. Então, uma anamnese bem feita, exame neurológico, é, assim, mandatório, né? Aí você também vê a inspeção, postura do paciente, palpar a coluna, né? Ver se tem dor miofacial, ver se tem dor muscular, né? É importante. E também, sempre que ter sinal de malignidade, você fazer o exame sistêmico do paciente, né? Tinha um R+ meu, principalmente se o paciente tinha qualquer tumor, tinha qualquer coisa, ele sempre mandava a gente fazer, inclusive, toque retal lá. Mesmo neurocirurgião, a gente tinha que tocar retal, fazer toque vaginal, para saber, né? Será que tem alguma coisa, alguma patologia, um câncer de próstata, entendeu? E palpar pulsos eu coloquei aqui também para esse diagnóstico diferencial que é importante, que é a claudicação vasogênica. Então, aqui, ó. Chegou no pronto-socorro o paciente com dor lombar. Geralmente, você não vai precisar fazer exame. E você está liberado a liberar o cara. Então, doutor, ó, eu estava lá na empresa, carreguei um peso, véio, travou minha coluna. Aí ele é o seguinte, ó. Aí o que é que você vai explicar para ele? Ó, essa dor geralmente é de origem osteoarticular. Como é uma lombalgia aguda e você não tem sinais de alarme, né? Eu examinei você não tem déficit neurológico, você não tem outros sinais de alarme, a gente está liberado de liberar você sem fazer exame de imagem. Tem muito médico que às vezes até pede um raio-x ali de rotina só para o doente se sentir seguro. Tem duas formas de o doente se sentir seguro. Se ele for bem visto, você tiver uma boa relação médico-paciente, você examinar ele direito, você consegue liberar ele sem raio-x. O problema é que tem pronto-socorros e pronto-socorros. Eu sei que tem pronto-socorros que você vai ter que atender 100 fichas num dia. Esse aí não vai ter jeito, tio, eu sei. Você vai ter que pedir uma tomografia, um raio-x, porque senão você não consegue tocar as fichas. Eu sei como é. A vida é assim mesmo, é dura.
Agora, se você tem um pronto-socorro seu que é padrão ali, qualidade, que você consegue atender um doente a cada 1 hora, tal, né? Meia hora você atende um doente, que tem horário de descanso, pronto-socorro numa cidade menor, ou numa área mais afastada, você pode fazer a medicina padrão aí, velho. Você pega, ó, examina o cara padrão, conversa com ele, isso aqui é uma dor aguda. Se ela não melhorar em 6 semanas, a gente vai fazer um exame. Aí você vai fazer, na verdade, uma ressonância, porque é um exame melhor, entendeu? O raio-x agora não vai mostrar nada. Você não tem história de trauma. É só explicar a ele, entendeu? O problema é quando a gente toca a ficha, a gente não consegue fazer isso. Mas eu estou ensinando para vocês, né? É a aula, ensinando a medicina como deve ser feita, né? E não a da vida real. Na verdade, estou ensinando as duas, porque eu estou falando como deve ser feito. Então, esse exame de imagem que você vai pedir, geralmente o primeiro a ser feito, na verdade, é a ressonância. Você vai pedir ele se o paciente tiver algum red flag, né? Que aí você pode fazer uma tomografia no pronto-socorro, porque muitas vezes você não tem uma ressonância, então você faz uma tomografia. Teve trauma, tomografia é até o melhor exame, né? A tomografia consegue ver se tem uma espondilodicite, né? Ou consegue suspeitar se tem um tumor. Então, para vários red flags, a tomografia ele ajuda, né? E o raio-x também ajuda, né? Nesses mesmos. E se o paciente não melhora 6 semanas, que é o ideal ele já fazer logo uma ressonância. Então, aqui ó, algumas ressonâncias, né? Eu não sei. Aqui, ó, a ressonância normal, ela é parecida com isso aqui, né? É uma ressonância normal. No entanto, e como é esse normal? A cada 2 vértebras tem um disco, o disco tem um ânulo fibroso e um núcleo pulposo, que ele é hidratado, tá vendo? Aqui o canal está totalmente livre, e aqui o cone medular, que vem até, aqui às vezes L1, às vezes até T12, T11, e a cauda equina que desce por aqui. Isso é uma ressonância normal. No entanto, essa ressonância aqui tem um disco, ó, que parece que tem uma protusãozinha discal, aqui tem outra protusãozinha. Esses discos já não estão no mesmo nível de hidratado. Essa aqui outra tem uma hérnia de disco aqui. Essa aqui tem vários discos que estão pretos, já sem aquela hidratação. Então, perceba. Tem padrões aqui de normalidade. Por que isso? Porque esse cara aqui pode ser eu, bicho. Nunca tive uma dor lombar e essa é a minha ressonância. E esse aqui pode ter uma dor lombar. O pior é isso. Então, se eu pegar, existe estudo mostrando isso, se eu pegar a população e eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, e fazer ressonância para todo mundo, eu vou encontrar, sei lá, 90% de ressonância alterada. É por isso que a ressonância, ela só tem valor se ela for correlacionada com a clínica. E é por isso que a gente espera 6 semanas, né? Ou se tiver algum déficit neurológico, alguma coisa. Porque se você fizer a ressonância, bicho, lá na fase aguda com o cara do lombar, você às vezes não encontra a causa da dor lombar. Você às vezes não encontra a causa da dor lombar. E ainda o paciente vai passar o resto da vida dizendo: porra, eu tenho uma hérnia de disco. Mas se eu fizer uma ressonância em todo mundo tem uma porra de uma hérnia de disco. Mas ele vai ficar a vida toda falando agora: eu tenho uma hérnia de disco aqui que eu não posso fazer mais nada, né? Isso quando não vai querer aposentar por causa da hérnia de disco dele. Então, a ressonância não correlacionada com a clínica não tem significado nenhum. É essa a mensagem que eu queria passar nesse slide. Então, vamos lá para o tratamento. Primeiro, a primeira coisa que você tem que saber do tratamento é o seguinte: se até 6 semanas a maioria melhora, então o tratamento é conservador em 6 semanas para a grande maioria dos doentes. E o que é que inclui o tratamento conservador, né? Eu vou falar mais à frente. Mas se você botar aqui, ó, tratamento de dor lombar, você vai encontrar 1 bilhão de coisas. E essa era uma grande dificuldade que eu tinha lá na residência, né? Por como é o tratamento de dor lombar. Porque dor lombar, bicho, não é assim. A gente tem que fazer um tratamento, um manejo sindrômico da doença, né? Porque se você não fizer um manejo sindrômico, você vai dar um nó em sua cabeça e você vai ficar perdido. Então você não vai ficar perdendo tempo vendo se a dor veio do músculo, ou da cápsula articular, ou do ânulo fibroso. Não importa muito, tá? Tanto que você nem vai fazer ressonância. Então, isso é uma frustração que o estudante tem, ele não entende isso, né? O manejo sindrômico de uma doença, muitas vezes, você não consegue dizer qual foi o fator etiológico específico. E não tem problema, né? Pode ficar tranquilo, né?
Isso aí é uma coisa que me incomodava. Eu odiava fazer um manejo sindrômico de uma coisa que eu não sei exatamente o que é que está causando. Porra, isso me dava uma agonia quando eu era estudante. E aí isso me atrapalhava de entender o manejo da coisa. Então, como é que é o manejo do tratamento? Por último, antes de eu trazer o manejo, finalmente, assim, da dor lombar, eu tenho que falar dos yellow flags. Yellow flags, eles são mais importantes, principalmente naquelas dores lombares que duram mais de 6 semanas, tá? Então, lá no pronto-socorro não é tão importante, mas naquelas que demoram mais de 6 semanas e não melhoram, aí você tem que olhar os yellow flags para que você faça um encaminhamento para especialistas de dor precocemente, tá? Quais são os yellow flags? Depressão, ansiedade, aquele bota aqui, a pessoa acreditar que ela está gravemente ferida ou que é uma coisa muito grave para ela, uma pessoa que quer diminuir a atividade, você manda fazer fisioterapia, você manda ela caminhar, você manda ela voltar às atividades dela, manda ela voltar a trabalhar e ela não quer trabalhar, acha que vai piorar se trabalhar, fica deitada na cama o tempo todo, né? Não se relaciona mais socialmente. E quando você fala para fazer fisioterapia, ela não quer fazer fisioterapia, diz que a fisioterapia piora a dor dela. Isso aí são yellow flags. E elas indicam um pior desfecho e muito provavelmente essa dor vai evoluir para dor crônica, tá? São essas coisas aí que falam a favor de uma evolução para dor crônica. E aí torna bem difícil o tratamento desses pacientes. Dor é uma coisa muito, 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 muito complexa, tá? Eu tenho, para vocês terem ideia, eu tenho, deixa eu ver se eu tenho um slide aqui preto. Aqui, tá. Eu vou desenhar isso aqui para vocês, a gente está com tempo, mas quando eu estou atendendo meu paciente, né? Eu faço isso aqui, ó. Eu escrevo aqui, ó, dor. Aí sabe aquele slide que o Deltan Dallagnol fez pro Lula, né? Ele botou Lula no meio, e aí botou aqui mensalão, petrolão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que até o Deltan Dallagnol está sendo processado pelo Lula agora. Eu faço parecido. Aqui eu coloco dor. Aqui eu coloco lesão. Não sei se eu vou conseguir escrever aqui, mas lesão. Aí eu puxo uma seta para cá. Aí aqui eu boto psicológico. Psicológico. Aí aqui eu boto exercício. Exercício. Aqui eu boto trabalho. Eu vou falando o paciente e vou explicando isso aqui. Isso aqui eu explico para dor crônica, isso. A lombalgias crônica. Trabalho. Aqui eu boto religião ou a parte espiritual. Eu converso muito sobre religião na minha consulta. Aqui eu boto medicações. Aqui eu boto sono. E aqui eu boto mais alguma coisa que eu não estou lembrado agora. Mas, enfim. O que é que eu quero dizer? Que uma dor, quando eu estou falando isso aqui para paciente, que uma dor crônica, ela é muito complexa. E você não consegue tratar ela tratando uma coisa só. Então, quando o paciente procura um cirurgião de coluna, ele está procurando que ele resolva isso aqui, ó, uma lesão. Então, tem uma hernia de disco e eu vou lá e posso tirar essa hernia de disco e está comprimindo o nervo melhor. Ou então eu tenho uma alteração degenerativa, eu perdi a altura do disco e a coluna está toda estrupiada, e aí eu vou agora fazer uma artrodese daquele nível ali. Ele está procurando que eu resolva isso aqui, ó. No entanto, muitas vezes a dor ela é muito mais complexa. E muitas vezes não tem uma lesão que eu consiga dizer aqui, ó, sua dor vem disso aqui, eu consigo intervir nisso aqui e vai melhorar, né? Isso é muito comum, principalmente para esses médicos que cuidam de paciente de dor. Por isso que dor é complexa. Muitas vezes ela tem uma lesão inicial que causa dor. Essa dor entra pelo nervo no portão da dor da medula, sobe pelo trato espinotalâmico lateral. Vocês são estudantes da liga, vocês sabem melhor que eu essa anatomia, e vai para o tálamo. No tálamo,
A conexão entre os núcleos lá, ventro, dorso, lateral do tálamo, com o córtex, ela é bastante complexa e a gente entende ela muito parcialmente. Então, todas essas coisas aqui fazem parte dessa relação entre o córtex e o tálamo. Então, parte da dor, ela é somatosensitiva, né? Ela vai lá até o tálamo e causa dor por causa de uma lesão. Só que tem outras coisas que podem agir como um reforço positivo, um feedback positivo sobre essa dor. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, o trabalho. Se o cara tem uma lombalgia crônica e ele para de trabalhar, o que vai acontecer? Ele acha que ele tem uma dor lombar e ele é pedreiro, sei lá. Ou ele é técnica de enfermagem. E ele é técnico de enfermagem e ele vai falar assim, pô, se eu largar meu emprego, a minha dor vai melhorar. Mas o que acontece é justamente o contrário. Se a dor é crônica, ele larga o emprego e a dor continua. E a dor, ela passa a ser o ponto principal da vida dele. Então ele não tem mais aquele estresse do trabalho, não tem mais aquela fofoca de falar mal do colega, não tem mais aquele médico que ele xinga todo dia, não tem os problemas do trabalho que ele leva. Ele passa o dia todo em casa sem fazer porra de nada e a dor passa a ser o centro da vida dele. Cara, não existe nada mais perigoso que isso. Não existe nada mais perigoso que isso, tá? Isso aí é a fórmula mágica de o paciente levar a vida para um buraco grave, né? Esses dias eu peguei uma menina também, jovenzinha, e ela não acredita em nada, não acredita em nada. É um niilismo, né? O niilismo é perigosíssimo também, porque a perda de sentido faz a dor ganhar uma função maior em sua vida, né? Quanto menos sentido você tem, mais dor você tem. Então, é muito mais difícil eu tratar um doente, por exemplo, que é ateu, do que um que acredita em religião. Além de facilitar a minha comunicação com ele, quando ele tem religião. O sono. O paciente insônia é difícil em tratar dor. A dor piora porque ele não dorme, né? A dor atrapalha o sono e o sono atrapalha a dor. É um ciclo vicioso infinito. Se a pessoa não dorme, ela fica sentindo dor a noite toda. A dor é a mesma coisa do trabalho lá. A dor ganha uma dimensão maior. Ela se torna ainda mais importante. A pessoa pensa 24 horas por dia na dor. Se a pessoa tem depressão, piora. Se ela é ansiosa, já piora. Mas se ela tiver depressão, pior ainda. Porque aí vem um feedback negativo sobre a dor. Ela acha que é a pior coisa do mundo, aí vai ficando cada vez mais em casa, cada vez se movimenta menos. O sedentarismo piora a dor. O exercício é a mesma coisa. E assim vai, por diante. Só para vocês entenderem a complexidade do que é uma dor crônica. Isso aqui nem estava nessa aula, mas é interessante vocês terem essa noção geral aí sobre dor crônica. Se vocês quiserem fazer uma especialidade, ou seja, se vocês quiserem fazer a especialidade de dor, ou já pensaram algum dia fazer especialidade, é uma especialidade boa, tá? Tem muita gente com dor aí, muita gente maltratada, tem procedimentos, tá? Só que você tem que gostar de gente, porque é complexo isso aqui. E esses doentes são dificílimos. Os mais graves, que começam a ficar viciados em opioide, viciados em morfina, na minha residência a gente apelidava carinhosamente de dementadores. Dementadores. Porque são doentes tão difíceis, que a gente entrava na consulta e a gente saía deprimido. De tão grave e ruim que estava a vida daquele sujeito. Era muito difícil ajudar, ainda mais na residência que a gente não tem tempo para fazer um atendimento decente. Então, esse slide aqui mostra uma coisa parecida com o que eu falo na minha aula. A experiência da dor é diferente do sinal da dor que entra no portão da dor e vai até o tálamo. A experiência ela é muito mais complexa. E vários fatores ela influenciam, né? Se você está isolado socialmente, se você está descondicionado, se você tem algum ganho secundário, por exemplo, se eu tiver dor, eu me aposento e aí eu ganho dinheiro com essa dor. Aí a dor se torna mais dor ainda, né? É interessante isso. Então, se você tem depressão, se você é ansioso, se você tem um estresse de trabalho, se você tem distúrbio do sono, se você tem algum distúrbio muscular, tudo isso vai piorando a experiência da sua dor. Então, por isso que é complexo tratar uma dor crônica. Premissas básicas do tratamento sindrômico da dor aguda, primeiro. Vamos falar da dor lombar aguda. Então, não fazer repouso, tá? Isso a pessoa tem dor e
para o paciente, ele vai fazer repouso. Ele é contra-intuitivo para ele ter que fazer fisioterapia, ele ter que andar, ele ter que caminhar. Então, ele vai fazer repouso. Então, isso aqui tem que ser um ponto que você sempre tem que reforçar positivamente. Você pode afastá-lo do trabalho? Pode, por pouco tempo. O ideal é que ele volte para o trabalho o mais breve possível. E esse pouco tempo, ele tem que necessariamente fazer fisioterapia. Se ele não for fazer fisioterapia, é melhor que ele vá para o trabalho. Para você ver como é radical. Retorno precoce às atividades diárias. Físio. Evitar pego, torções do tronco. Pronto, é isso aí, tá bom? O tratamento geral é isso aqui. A firula vai vir agora que eu vou falar as medicações. Mas o principal é isso, tá? Se o negócio melhora em 90% em 6 semanas, você tem que esperar o negócio melhorar. Só que para ele melhorar, você precisa manter esse paciente condicionado, porque senão vai surgir outras dores depois. Além de aumentar a chance de dor crônica. Que remédios você vai passar? Tá bom? Então, ó, assim, dipirona, número 1. Dipirona, eu sou fã de dipirona. Todo médico brasileiro é fã de dipirona. Só a nível de curiosidade aqui. Eu, Danilo, eu acredito que, em parte, o uso abusivo de opioides nos Estados Unidos é, em parte, porque eles não têm a dipirona. Para você ver como eu sou radical de como a dipirona é bom. Quando eu estive em Chicago, em São Francisco, óbvio que tem um problema social que é muito mais complexo, né? Dois estados assim com políticas que eu discordo muito de políticas gerais, que é o Illinois e a Califórnia. Mas, enfim, os dois países, quando eu andava nas ruas de Chicago e São Francisco, parecia que eu estava num filme de Walking Dead, tá ligado? The Walking Dead. As pessoas no metrô pareciam um monte de zumbi, velho. Um monte de zumbi. Tinha cartaz no metrô falando assim, ó, pegue o seu Narcan. Para quem não sabe, Narcan é o antídoto do opioide. Pegue o seu Narcan na farmácia. Eles distribuem Narcan de graça na farmácia, Narcan nasal. De tanto que é o uso abusivo de opioide. Existe nos Estados Unidos hoje uma epidemia de opioide tão grave, que mata o número de pessoas da guerra de americanos mortos no Vietnã por dia. É muito grave isso, muito grave. Então, o número de americanos que morrem de uso abusivo de fentanil, morfina, aquele oxicodin, né, que é do House, que o House usa lá, é um absurdo. Eu acho que, em parte, isso é porque eles não têm analgésico bom. E a dipirona, bicho, entra aí com uma luva, porque se você depende de paracetamol é um lixo de analgésico. Os americanos, eles não têm analgésicos venosos que prestem. E tem outra coisa. Ah, Danilo, mas tem os AINES. Tudo bem. Só que em ortopedia, ortopedistas e neurocirurgiões não gostam de usar AINE, porque quando você usa AINE para pacientes que fizeram artrodese, você diminui a chance de artrodese, o osso consolidar. Então, eles usam muito opioide. Não tem dipirona, parte direto para o opioide forte, e aí fode tudo. Sendo que dipirona é um analgésico excelente. Excelente, é o número 1 aí para mim. Por quê? Porque ele é seguro e ele analgesia bem. Ah, Danilo, mas o cara com uma dor intensa, a dipirona não serve para nada. Concordo. Mas aí você usa do mesmo jeito. Por quê? Porque ela tem um efeito sinérgico. Então, quando você usa um opioide com a dipirona, funciona melhor já o negócio, entendeu? Então, a dipirona, você pode até usar eu gosto de, às vezes, usar uma dipirona com um paracetamol com um opioide fraco, que é a codeína, que é o Tilex. Né? Dipirona com Tilex, é bom. Você pode usar anti-inflamatórios para lombalgia? Pode. E na lombalgia aguda, o que é que eu faço? Dipirona e um anti-inflamatório por 7 dias. Né, para passar a crise. 5, 7 dias de inflamatório. É assim que eu faço. Né? Um colega meu teve uma dor lombar. Ó, dipirona, 1 grama de 6 em 6. Cetoprofeno aqui, 100 mg, 12 em 12. E um relaxante muscular. O relaxante muscular que eu mais gosto é a ciclobenzaprina, porque ajuda no sono também. Ela dá um sono bom, um sono que induz o sono REM, então eu gosto muito do ciclobenzaprina. Pronto, é isso aí. E um opioide se a dor estiver intensa. Então, como é que eu faço lá? Dipirona, 1 grama de 6,6, anti-inflamatório 7 dias, um relaxante muscular e um Tilex de resgate. Pronto. É assim que eu faço para meus colegas. Você pode botar uma compressa quente, principalmente se tiver muita dor muscular,
Mas a receita para casa aí, ó, lá do pronto-socorro, vai pegar lombalgia é essa aí, tá? O brasileiro não precisa se preocupar com essa crise do opioide que eu citei, americana. Por quê? Porque o brasileiro é frouxo. O brasileiro ele não prescreve nada além de codeína, que é o Tilex, e Tramal. São 2 opioides fracos, tá? Induz pouquíssimo dependência, tá? Morfina já fica grave, mas morfina é o que tem mais de grave que o brasileiro usa e ele só usa no paciente internado e pouco. Então, assim, não existe crise do opioide aqui, justamente porque a gente não prescreve opioide. A gente usa muito pouco. E Tramal e codeína, eles são muito seguros. Pode prescrever, assim. É efeito de constipação, tal, não sei o quê, mas é seguro. Vocês podem usar na prática clínica de vocês. Mesmo recém-formado ali, não vai dar problema, tá? Morfina, não. Oxicodin, não. Dolantina, gravíssimo. Mas esses aí são tranquilos. Por último, né? Por último, não. A gente vai falar do cirúrgico também, mas assim, às vezes o cara tem uma dor aguda, que é uma dor muito intensa, e você só que está muito intensa. Ele não consegue esperar 6 semanas. Então, muitas vezes a gente lança a mão da infiltração. A infiltração ela pode ser foraminal, ou eu coloco na raiz, se o paciente tem uma ciática, por exemplo. Pode ser também desse nervo aqui, ó, que inerva a faceta articular. Então, se eu julgar que a dor é uma dor facetária, principalmente uma dor quando fica em pé, quando estende o tronco, aí você pode fazer a infiltração na faceta articular. Essa infiltração, quem faz é o médico da dor, é ela que deixa os médicos da dor tudo rico aí. O neurocirurgião pode fazer também, né? O especialista de coluna pode fazer, em geral. E o anestesista, né? Especialista em dor, o anestesista faz também. Então, essas infiltrações, ela permite o paciente retornar mais rápido às atividades dele. Então, às vezes, o cara tem uma dor, está se estendendo, ou é muito grave a dor, você pode infiltrar logo, indica já a infiltração, mesmo na lombalgia aguda. Já a dor crônica, o tratamento é multidisciplinar, tá? Que aí vem sono, fisioterapia, acupuntura, reabilitação, psiquiatria, psicologia. Isso aí eu já citei para vocês naquele que eu falei para vocês. Aqui é só um relato que eu trouxe aqui nos Estados Unidos, né? Que 80% dos americanos, 80% dos opioides usados no mundo são nos Estados Unidos. Isso é um absurdo, tá? E olha que lá tem um comércio ilegal, né? O opioide, é tráfico de droga, né? Praticamente. Você consegue comprar em qualquer canto, mas é traficado, é tráfico. Então, eu trouxe esse resumo aqui das coisas que eu falei agora na aula. O paciente chegou para você no pronto-socorro, com ou sem ciática. Não importa se ele tem ciática, tá? Se ele não tiver déficit neurológico, só tem a dor ciática, o que é que você vai fazer? Será que ele tem algum red flag? Aí botei aqui, câncer, infecção, trauma, doença inflamatória, caldequina. Se tiver qualquer coisa dessa, exame de imagem, internar e já ir para o especialista. Ele não tem isso. O que é que você faz? Não precisa de imagem e aí você vai tratar, né? Tratar como, Danilo? Fisioterapia, afastado do trabalho somente por pouco tempo, dipirona, AINE, relaxante muscular, opioide de resgate e casa sem imagem, beleza? Se o paciente ele tem litígio, humor ruim, medo, dor dor que a gente fala, avoidance, é dor que ele não quer que toque nele e tal, insatisfação no trabalho, tudo isso piora o desfecho dele, né? O desfecho, principalmente na doença, na lombalgia crônica. Então, se esse paciente ele é um paciente agudo, aí vai aquelas coisas que eu falei, uma dor neuropática. Eu não falei de medicação para dor neuropática. Se o paciente tem uma dor lombar aguda, você vai usar aquelas medicações que eu disse. Mas se ele tem uma dor ciática, que é aquela que vai para a perna,
Aí você pode usar uma medicação para dor neuropática, como a pregabalina ou a gabapentina. E aí você pode considerar uma injeção de corticoide local. Já se esse paciente tem mais de 6 semanas, né? Você tem que fazer fisioterapia, continuar tratamento com um especialista, e se ele tem essa parte aqui, que é a parte de pior desfecho, ou seja, os yellow flags, o ideal é que ele vá para um especialista de dor, tá? Um especialista de dor, precocemente, para que ele não entre naquele ciclo louco ali que não sai mais. Então, se você pudesse mandar algumas mensagens para você levar para casa. Primeiro, que lombalgia é muito comum e vocês têm que saber, tá? Segundo, que imagem geralmente não é necessária na fase aguda. Então, se não tem red flags, você não precisa fazer imagem. A grande maioria, 90%, vai se melhorar em 6 semanas. Então, é autolimitado. O tratamento deve focar em orientação adequada, controle da dor e retorno precoce à atividade. Retorno precoce à atividade é um ponto-chave aqui. Ele tem que voltar. E evitar opioides, tá? Raramente precisa de cirurgia. Então, quem achou que eu ia falar muito de cirurgia nessa aula, se frustra um pouco, porque eu não vou falar de cirurgia. Cirurgia aqui é o seguinte, ó. O cara tem uma ciática, tem uma hérnia de disco, passou de 6 semanas, não melhorou, ou a dor está muito grave, você vai lá, opera e tira a hérnia de disco. Microdissectomia, pode ser aberta ou pode ser endoscópio. Aí eu posso dar uma aula só de hérnia de disco, falando como é o tratamento cirúrgico e tal. O paciente tem uma dor crônica, mas ele tem uma deformidade na coluna, você não pode dizer também toda dor crônica o cara tem problemas. Se ele tiver uma causa que está causando aquela dor crônica, tem que ser tratada. Às vezes pode ser necessário uma artrodese, pode ser corrigir uma deformidade, pode ser descomprimir vários pontos de compressão, pode ser descomprimir o canal lombar. Então, o tratamento cirúrgico, ele depende do problema que a pessoa tem na coluna lombar e ele é muito variável, que não cabe em uma aula só. Tá bom? Eu gostaria de agradecer aí ao convite, era isso por hoje, pessoal. Danilão, muito obrigado pela tua presença, meu irmão. Muito, muito, muito obrigado. Valeu, galera. Deixa eu encerrar aqui no YouTube rapidão. Deixa eu encerrar aqui no YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aí. Galera, só deixa eu liberar aqui o microfone de vocês.